nome é Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um espaço onde a gente discute esses assuntos de forma holística, descomplicada e educativa. Lembrando que aqui não substitui uma consulta médica, então se você tiver alguma queixa, alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. E no Descomplicando a Saúde da Mulher de hoje, nós vamos ter o Contando a Sua História. E nós temos a honra de receber a Renata, que vai contar a história dela. Renata, muito obrigado por estar conosco. É uma honra te receber. Honra minha ser convidada por vocês e estar aqui hoje. E a gente queria ouvir de você qual que é a sua história, né? O que você passou, o que você vivenciou, não só pessoal, mas como familiar, em relação ao câncer de mama. Mas se você achar que tem alguma outra coisa também que seja importante para que o público que esteja nos ouvindo saiba, por favor, o microfone é seu, nós temos o tempo que você precisar contar a sua história. Meu nome é Renata, eu tenho 55 anos e a primeira vez que foi diagnosticado o meu câncer de mama foi em 2019, foi na mama esquerda, era um carcinomicito não invasivo. Então, mas o Dr. Vilmar já me acompanhava já há muitos anos, porque a minha mãe já teve câncer de mama também 2 vezes, há mais de 20 anos. E ele sempre falava que de mãe para filha, às vezes leva a filha, quando vai ter de novo, geralmente é 10 anos a menos do que a mãe teve. Então, minha mãe teve primeiro com 60, meu primeiro foi com 50. Então, foi bem o que ele falou mesmo, 10 anos a menos. Olha que interessante, gente. Olha que interessante a história, então, que a Renata está nos trazendo, não? A Renata está dizendo que a mãe dela teve câncer de mama, não? E ela conta para nós como o paciente sabe, aprende, né, e guarda, não? Porque provavelmente eu devo ter falado isso para ela. Isso. E no segmento dela eu devo ter contado isso, não é? Que por mais que a mãe dela teve câncer de mama bilateral, eu sei que teve porque é minha paciente, e ela não tem mutação genética. Ela não apresenta uma mutação, mas por ser judia, por ter bilateral, eu fiquei muito preocupada com a Renata. E falei para a Renata, nós temos que te acompanhar de perto. E pode ser que o seu câncer venha 10 anos antes do que o câncer da sua mãe. Porque a penetrância gênica, ele antecipa 10 anos nos descendentes. Então, e isso aconteceu com você, e eu nem lembrava, mas você já está contando aqui. Como interessante, contando a sua história, e essa mensagem, eu acho que é uma mensagem importante para quem está nos ouvindo. Não? E eu acho que como é importante você estar com um profissional atualizado que sabe das coisas, porque às vezes você pega alguém que fala assim, não, mas sua mãe teve com 60 anos, ela é mais idosa, não leva em consideração todos esses outros fatores que são fatores importantes, e pode falar, não, ela não se preocupa, pode seguir sua vida e com tal idade você inicia a sua mamografia, mas às vezes não dá a importância que talvez aquilo tenha. Então, realmente, isso é bem interessante. Desculpa te cortar, porque eu achei isso muito importante, e ela é importante a gente salientar para quem está nos ouvindo, não? Aqui o gene vai se expressar mais cedo nos descendentes, não? E você contou isso com muita propriedade, com você aconteceu exatamente aquilo que a gente imaginava podia acontecer. Não? Então, meu primeiro câncer foi quando foi 2019, eu ia fazer já 50 anos em dezembro, a gente viu no final de outubro, aí eu operei em novembro, e foi com o Dr. Vilmar, correu tudo bem, na hora que você sabe a primeira vez que você vai ter, eu já tinha na família, então meio que já sou judia ashkenazi, né, judeus que vêm da Europa, então eu já vinha com aquilo na cabeça, eu sabia que em algum momento eu ia ter, eu estava preparada para isso. Sabe, por mais que a gente reza, a gente pede para Deus proteger, mas eu sabia que em algum momento podia vir a ter. Então, aconteceu. Então, foi em 2019, quando ele me falou, lógico, na primeira reação que você tem, nossa, e como é que é? Você não sabe como é que vai ser. Ai, vou ter que fazer químio. Aquele medo que a mulher já tem, né? O que vai acontecer, como é que vai ser, quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar e tudo mais. Mas foi super tranquilo. A gente fez a cirurgia. Não precisamos fazer químio, a gente só fez a rádio, que para mim, no meu caso, foi muito tranquila também. Depois eu tomei o tamoxifeno, bloqueador hormonal. Como eu já estava na menopausa, então não sofri nada, né? Porque justo ontem eu tive com um cliente meu, e eu estava com a cirurgia, e eu contei para ele. Ele falou assim, isso eu sou craque. A mulher dele com 35 anos, e ela teve que tomar o tamoxifeno. Ele falou que foi a pior coisa que aconteceu com ela, foi o bloqueador hormonal nessa fase, né? De 35. Então eu não sofri isso porque eu já estava na menopausa. Então, para mim foi tranquilo. Foi tudo muito tranquilo, a cirurgia foi tranquila, a recuperação foi tranquila. Mas e emocionalmente? Como que você estava?
Olha, eu vou te Eu falar. acho que é uma coisa muito importante, assim, a ansiedade, o Olha, medo, todo tudo mundo. isso. Sabe o que eu perguntei pra ele? Eu ia fazer 50 anos. E eu sou apaixonada pela Disney. Eu tava com uma viagem marcada, meus 50 anos, com toda a família pra Disney. Quando ele me falou da cirurgia, eu falei assim, perguntei pra ele, dia 22 de dezembro, eu vou poder andar na montanha-russa? Ele falou, pode. Eu falei, pronto. Tá resolvido. Era Tá só isso que você resolvido. precisava. Mas eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito prática, né? Sou capricorniana e tudo, tanto no trabalho como na vida pessoal. Eu sou muito prática. Viu, Maria? E aí, o que vai acontecer? Nada, a gente vai operar, vai tirar o quadrante. Eu aproveitei e fiz a plástica, né? Aproveitei já e já fiz também. E depois você vai fazer as sessões de radioterapia e acabou. Você tá curada. Depois a gente vai continuar mantendo, primeiro 6 meses, depois 1 ano, e é isso. Pode voltar? Pode, a sua mãe voltou depois de 2 anos. Se a gente vai fazer o controle, vai tomar o bloqueador hormonal, mas pode voltar e você vai continuar fazendo. Então, pra mim, eu não sei, todo mundo no meu trabalho fala, Renata, eu não sei como você... Agora a gente vai pro agora, né? Então, depois de 5 anos... Mas deixa eu fazer um comentário faz. antes, que é super importante, né? Também, só para pontuar. A Renata comentou conosco aqui, gente, que ela teve o câncer, ela estava fazendo 50 anos de idade e veio um carcinoma in situ da mama. Quer comentar alguma coisa sobre o carcinoma in situ da mama? Eu acho que é importante a gente entender que o carcinoma in situ, ele ainda está num estágio antes de conseguir invadir outros órgãos. Então, qual que é o problema do câncer, né? O grande problema do câncer é que ele nasce em um lugar e ele pode crescer e espalhar as células para os outros órgãos e levar esses outros órgãos a entrarem em falência. Então, quando a gente fala de metástase, é que a gente chama de filhinhos, né? Os filhinhos daquele tumor, eles se espalharam pelo corpo e estão agora levando o quê? Aquele pulmão a não funcionar tão legal, aquele fígado a não funcionar. O carcinoma in situ, ele ainda está no estágio anterior, ele não consegue causar isso, ele não causa as metástases. Por isso que a gente considera ele um pouco mais tranquilo para tratar, mas de qualquer forma tem que sempre tratar. Se não tratado, ele pode virar o invasor e pode trazer esses outros problemas. E também a Renata falou, não, Aline, que ela fez radioterapia, não? E fez uso do tamoxifeno. A radioterapia, gente, ela serve, a gente fez a cirurgia, tiramos o tumor, mas nós temos que tentar esterilizar aquela mama como um todo. E essa esterilização da mama como um todo, para evitar que um segundo câncer apareça naquela mama, é feito com radioterapia. Você lembra, Renata, quantas sessões de radioterapia você fez ou já virou passado? Não, foram 16. Foram 16 sessões. 16 sessões. Então, gente, ela fez 16 sessões. Olha, isso já é evolução, porque no passado eram 28 sessões. Hoje, há 5 anos, né? 6 anos atrás. 5 anos. Foi final de 2019. Ela fez 16 sessões. E ela fez o uso do tamoxifeno, mas ela comentou que uma colega, né, que um amigo que ela contou ontem, contou que a esposa dele de fez uso 30 com e poucos 35 anos, né, com 35 anos, teve que fazer o bloqueio hormonal e ela não precisou porque ela já estava na pós-menopausa. Quer explicar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é importante falar que, assim, a gente já comentou na nossa aula aqui de câncer de mama que na fisiopatologia, como que o câncer de mama aparece, ele está muito ligado à parte hormonal. A gente sabe que os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, mas principalmente o estrogênio, está muito atrelado ao crescimento do câncer de mama, entre outros fatores que a gente já discutiu. Então, quando a paciente ela tem uma lesão na mama e a gente identifica que na lesão eu tenho receptores hormonais na lesão, que deve ter sido o fato da Renata, a gente sabe que tem que fazer o quê no tratamento complementar? Tentar bloquear a circulação desses hormônios no corpo da mulher para diminuir assim o risco daquele tumor voltar na mesma mama ou na mama contralateral. E é justamente isso, o tamoxifeno é como se fosse um bloqueador hormonal. A gente chama de hormonioterapia, né? Dá a sensação de que está colocando hormônio, mas na verdade a gente está bloqueando para diminuir o risco daquela lesão voltar. E se eu bloqueio, eu não bloqueio só na mama, eu bloqueio no corpo inteiro. Como a Renata já tinha passado pela menopausa, ela já estava com níveis hormonais muito baixos. Então, ela não sentiu tanta diferença desse bloqueio. Mas uma mulher de 35 anos está ainda com seus hormônios ovarianos funcionando e circulantes em doses altas. Se eu bloqueio de um dia para o outro, é como se ela tivesse entrado na menopausa de um dia para o outro. E os sintomas vão ser aqueles sintomas da menopausa que podem ser extremamente intensos. Calorão, ressecamento vaginal, baixa de energia, baixa de libido, dificuldade para dormir, mudança de humor com depressão, ansiedade. É muito, muito difícil. E como é uma coisa muito abrupta, pode ser até muito mais intenso do que uma menopausa que acontece aos poucos. Então, realmente, esses sintomas podem ser bem difíceis de aguentar.
E o último ponto que eu gosto de salientar é que é um carcinoma in situ. Ele é curável, praticamente em 100% dos casos. A gente não fala, medicina não existe 100%, medicina não existe nunca e nem sempre, mas a gente fala 99%, então 99,5%, 99,9%, porque está curado. Não? Então a Renata teve a bênção, né, divina, de estar curada desse câncer de mama que ela teve há 5 anos atrás. Mas ela ia continuar a história dela, então vamos deixar ela continuar a história. E aí, então, a gente continuou fazendo controle anual. No primeiro ano, acho que foi 6 meses, né? A gente fez, os primeiros 2 anos, eu não sei. E depois anual, que eu sempre fiz com o Dr. Vilmar. Eu até brincava com ele, eu falava assim, olha, se der alguma coisa, eu vou aproveitar e fazer o abdômen. Já vou, por quê? Vou te falar por quê. Porque a primeira cirurgia foi tão tranquila, da mama, a recuperação foi tão fácil, que eu falei, se um dia precisar de novo, eu posso colocar mais alguma coisa, porque realmente, para mim, foi muito tranquila. Aí chega uma hora que dá certo, né, gente? Aí depois de 5 anos, fui fazer meus exames, que eu faço todo começo de ano, com o Dr. Vilmar, e realmente aí apareceu de novo um carcinoma in situ, não invasivo, agora na mama direita. Foi exatamente copy-paste, foi a mesma coisa, não sei, a localização não é igual, né? O outro foi mais desse lado, aqui foi mais embaixo. E foi isso, foi a mesma coisa, e a gente fez a cirurgia, vai fazer 1 mês amanhã, ainda estou até de cinta e tudo, e aproveitei, a gente fez o abdômen também. Então a Renata, né, fazendo o segmento, obviamente que quem já teve um câncer de mama é a pessoa que tem mais risco de ter um segundo câncer. Certeza. É um fator de risco extremamente importante. E a Renata tem um histórico familiar, um histórico de ser judia ashkenazi, né, que aumenta bastante o risco, por mais que nós tenhamos feito o painel genético nela, na mãe, e o painel veio negativo, Isso. né, Renata? Isso. E ela fazendo acompanhamento, dessa vez apareceu umas calcificações da mama, que nós chamamos de microcalcificações. Essas microcalcificações, elas são suspeitas de malignidade. Toda vez que nós vemos alguns tipos, não são todos, né, de microcalcificações, principalmente as que são muito em formas alteradas e bem agrupadinhas, elas necessitam de biópsias, que é o famoso BIRADS 4, que você deve ter tido, né, Renata? Uhum. E daí nós pedimos uma biópsia e fechamos o mesmo diagnóstico de um carcinoma in situ, que ela tinha tido o mesmo tipo de tumorzinho já há 5 anos atrás. E propusemos, então, a cirurgia. Sempre a proposição inicial é uma cirurgia conservadora, não, Aline? Sempre que a gente pode evitar qualquer coisa grande, a gente também já conversou aqui em um outro vídeo, cirurgias maiores têm mais riscos e a cirurgia conservadora já se mostrou por vários estudos que é tão segura quanto, então a gente sempre opta pela cirurgia conservadora e sempre foca também no resultado estético, né, Vilmar? A gente sempre prioriza o tratamento do tumor, o tratamento oncológico é em primeiro lugar, mas nunca esquece que o resultado estético também tem que ser levado em consideração para o bem-estar da paciente. Obviamente que sim, não? E foi o que nós fizemos com a Renata, tanto da primeira vez quanto da segunda vez. Fizemos cirurgias conservadoras, sempre buscando ficar as mamas simétricas e parecidas, porque a gente sempre gosta de frisar, a mama só é bonita porque ela é simétrica. Porque se a mama não for simétrica, não for parecida, ela pode estar em pé, uma em pé, outra mais caída, não, já não está bonita. Se as duas estiverem caídas, mas da mesma forma, elas estão bonitas, porque elas estão simétricas. Então, nós, como uma dupla aqui, eu e a Aline, a gente sempre busca deixar as mamas simétricas, não, Aline? Sim, sempre, né? E lembrar de falar também que, assim, Deus, ele não fez tudo igual, não, tá? Então, não se preocupe se você tiver uma mama um pouco diferente, principalmente de volume, quem amamentou, isso é comum, extremamente comum, a maioria das mulheres tem. Mas já que a gente vai operar, vai mexer e vai resolver um problema, a gente já aproveita e traz aquele refinamento final, né? Isso. Mas o que chama muita atenção na história da Renata é que ela tem história muito parecida com a história da mãe. Né? Muito parecida. Porque a mãe dela, eu tive o prazer, não que eu gostaria de ter tratado ela de um câncer, mas eu tenho o prazer de ter tido a sua avó como paciente, a tua mãe como paciente. E minhas filhas. E as suas filhas como família inteira. Estou na 4ª geração da família, então eu tenho o prazer de ter a família como meus pacientes, né? E havia a sua mãe ter câncer de mama bilateral, tratei dela, tratei você, e nas duas nós fizemos cirurgias conservadoras. Porque se elas tivessem uma mutação genética, não, Aline, nós poderíamos ter pensado em realizar
uma cirurgia mais radical, não? Exatamente, como a gente também já comentou aqui em outros vídeos, a gente sabe que quando há mutação, o risco de câncer invasor é extremamente alto, então a gente tem sim a opção de fazer cirurgias profiláticas, a retirada da glândula bilateral, e dependendo do tipo de mutação, se ela também tiver um risco aumentado para o câncer de ovário, a gente também programa a cirurgia, mas realmente isso é muito importante, viu, Mara, você ter falado isso. Como a cirurgia conservadora, ela tem sim um bom resultado. Então, você mesmo comentou que a sua mãe tratou bilateralmente, conservadoramente e tá bem até hoje. Faz quanto tempo que ela terminou de tratar? 20 anos. Tá vendo? 20 anos, ou seja, não é necessária a retirada da mama completa para ter um bom resultado a longo prazo. Cada caso é um caso e sempre que possível a gente sempre vai optar pela cirurgia conservadora. E contando a sua história anterior, se vocês tiverem curiosidade, nós trouxemos uma paciente aqui que era mutada, tem mutação de BRCA1, não? E que fez a adenectomia bilateral e agora está em programação. Eu e a Aline vamos fazer a alforectomia bilateral desta paciente. E Renata, você contou então que além da retirada do tumor, nós fizemos a simetrização, tivemos as mamas parecidas, não? Mas você, frente a essa adversidade, que você estava com a adversidade de ter um câncer, você quero ter um benefício. Sempre. Né? Sempre tento ver o lado bom das coisas. Né? Sempre tento, porque já que vai fazer, né? Já que vai mexer. Eu acho que a vaidade para a mulher é uma coisa muito importante. Uma mulher que está passando por um tratamento de câncer, se ela consegue, pelo menos, manter as mamas, se olhar no espelho e gostar do que está vendo, eu acho que é mais fácil para o tratamento, né? Com certeza. Acho que ajuda tanto emocionalmente, até fisicamente, ela se sentir bonita e tudo mais. Então, eu sou assim, eu sempre penso. Por isso que eu sempre falava para ele. Se tiver de novo, eu quero também fazer o abdômen. Porque já que vai fazer cirurgia, vai tomar anestesia geral, então eu quero aproveitar. E foi bom, inclusive, eu não sei se cabe aqui, mas aí antes de eu fazer o abdômen, ele mandou fazer um ultrassom de partes moles, né? E foi detectado que eu tinha também como chama? Hérnias e também tinha diástase. Então a gente tratou essas hérnias também. Então acabou sendo 2 tratamentos que eu fiz e com a estética também. Exato. Então, sempre que possível, né, o paciente tem o direito, né, de lançar mão da adversidade para ter benefício, não? E foi o que nós fizemos com a Renata. Ela, à frente da adversidade, ela tinha o desejo de melhorar a estética abdominal e fazer correção dessas hérnias que ela tinha de epigástrio e hérnia umbilical. E nós também aproveitamos e fizemos uma pequena lipoaspiração para remodelar melhor o corpo da Renata. Isso não está contraindicado, isso está muito bem indicado, principalmente nesse tipo de situação, onde nós sabemos que a cirurgia é curativa e esse abdômen não vai ser necessário no futuro para fazer uma reconstrução mamária, porque nós temos outras formas de reconstruir e não vai ser com esse abdômen. Nós podemos usar retalhos do glande dorsal, implantes, expansores, várias outras formas. Então não está contraindicado. Na realidade, está indicado. Por quê? Porque, como bem a Aline disse, né, o emocional é extremamente importante. Não? E a gente leva um benefício para o paciente, ela acaba saindo da cirurgia mais feliz do que ela entrou. Não? Com certeza, a gente tem estudos que mostram que a paciente com um bem-estar bom, com uma autoestima boa, ela adere melhor ao tratamento. Então, ela vai com mais frequência e mais regularidade ao médico, ela faz direitinho o tratamento, se for uma quimio, se for uma rádio, toma direitinho o remédio, porque ela se sente bem. Então, ela vê um motivo para continuar. Então, a autoestima da paciente é essencial para um tratamento oncológico adequado. E, Renata, mais alguma coisa? Eu tenho. Não, a gente falou que na primeira vez eu fiz todos os testes genéticos, deram negativos, né? A gente já fez, senão a gente ia realmente fazer uma mastectomia, também tirar o ovário e tudo, já estava também com isso na cabeça, se tiver que fazer, a gente vai fazer, acabou. E nada, e que minhas filhas agora, eu tenho uma filha de 34, uma de 33, e elas anualmente também fazem todo o controle. E uma filha minha mora nos Estados Unidos e ela vem em julho aqui só para uma das coisas que ela vem fazer é só passar com o Dr. Vilmar também para fazer o controle anual. E é isso, gente. E eu queria saber uma coisa, Renata, assim, o que mudou a sua visão de quando você viu sua mãe passar pelo câncer? Porque quando você vê alguém passar, é diferente quando a gente passa. Mudou alguma coisa na sua visão em relação à doença, ao tratamento da doença, ao ter o câncer de mama depois que você passou por isso? Olha, uma coisa não é para puxar o saco, tá? Uhum. Mas uma coisa que deixa a gente muito tranquila é que o Vilmar, ele é muito tranquilo e ele passa muita segurança pra gente.
E a gente confia muito no que ele fala, entendeu? Se tiver que falar que vai ser isso, vai ser isso. Então, se ele fala, olha, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso, vai tratar, vai fazer a rádio, está curada. Então, com a minha mãe foi a mesma coisa, né? Foi exatamente, a minha mãe também só fez rádio. Só na segunda cirurgia dela, que ela teve que voltar para esvaziar a axila, acho, não foi? Sim. No caso dela. Mas também, minha mãe tem 82 anos, trabalha mais de 50 anos no mesmo lugar, super ativa, super bem também, fez a reconstrução, né, a plástica, super vaidosa. Nem você pergunta para ela, nem lembra. Então, assim, ela passou também, ela foi muito tranquila, não parou de trabalhar, nem nada. Eu, na outra vez que eu fiz as rádios, eu fazia de manhã e ia trabalhar direto. Então, não afetou, não mudou nada a minha vida. E na dela foi a mesma coisa. Então, a gente sempre minhas filhas também encaram isso também com muita naturalidade. Acho que o exemplo, né? O exemplo dela, exatamente. E um exemplo positivo. Exatamente. Porque sua mãe também é muito positivista. Não é aquela pessoa que se deixa consumir pelo diagnóstico, pela exatamente. doença. Exatamente. Vamos tratar. Tem tratamento? Descobriu no início? É isso, gente. Sabe? É isso que eu sempre falo e falo para minhas amigas. Gente, ninguém morre de câncer. Eu tenho experiência na minha família. De 20 anos atrás e 20 anos depois, que já mudou também toda a medicina. Se você faz o diagnóstico cedo, se você faz o acompanhamento, você não vai morrer de câncer de mama. Você vai tratar e vai ficar curada, né? Cada uma passa por um tratamento. Eu, graças a Deus, eu só faço rádio, mas... E eu acho que essa mensagem que a Renata está deixando é extremamente importante. Câncer de mama é uma doença curável, mas para ele ser curável, tem que ser diagnosticado de forma precoce. Por isso que existe o rastreamento mamográfico. Quer comentar alguma coisa sobre rastreamento? Ai, tanta coisa que eu quero falar. Eu Um mar de rastreamento. Ai, Mas... Eu acho que cada vez mais a gente tem acesso à informação hoje em dia. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso. A gente tem um mês inteiro só dedicado ao câncer de mama e à sua prevenção. Então, a gente tem que mostrar, assim, para as pacientes que o rastreamento funciona. Não é só porque você não sente nada que você não vai fazer. A mamografia pode ser incômoda, ela pode não ser mais perfeita do mundo, mas ela salva vidas. Então, a gente ainda não achou nenhum outro método melhor que ela. Estão sendo pesquisados. Quando eu descobrir, vocês vão ficar sabendo. Mas, por enquanto, é a mamografia. E tem o protocolo certo a ser seguido. Então, por favor, se você já está na idade de fazer, se você é uma paciente que tem histórico na família, não sabe se isso te caracteriza como alto risco ou não, procure um profissional da saúde para se informar, mas precisa fazer o rastreamento, mesmo não sentindo nada, mesmo estando bem, mesmo nunca tendo dado nada, porque basta um exame para dar alguma coisa. Então, se você não fizer, realmente você não vai saber e pode descobrir tarde demais. Ótimo. Então, acho que a gente poderia deixar a última palavra com a Renata. Renata, Sim. Se você quisesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, para as mulheres que estão te ouvindo, que mensagem você deixaria? Não tenha medo do câncer de mama. Você não precisa ter medo do câncer de mama. Ele faz acompanhamento anual, tem campanhas, todo outubro tem, outubro rosa. Gente, faça, não precisa esperar até outubro, é lógico, mas se você durante o ano não deu, mas em outubro só fica todo mundo falando, outubro rosa, faça o exame, porque é muito tranquilo você tratar ele se você descobre no início, muito tranquilo mesmo. E se você já tem caso na família, fica mais atento, né? E a mãe que já teve também, incentivar sempre as filhas que já estão em idade, também fazerem o controle, que é muito importante. E é isso, gente. É tranquilo, gente. Se você descobre no início, é fácil, é tranquilo, é fácil. Vai adiante que tudo vai dar certo, desde que você faça a prevenção. Perfeito, isso mesmo. Então, acho que eu só gostaria de agradecer. Sim, muito obrigada pela presença, por compartilhar sua história também, né, com as pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão assistindo agora. Porque a sua história é uma história que diz o que acontece quando faz bem feito. E quando você faz bem feito, sempre dá certo. Não? E você é uma história de sucesso. Não, é só olhar para mim. Amanhã vai fazer um mês. Gente, tirando a cinta que eu estou usando, não dá nem parece que eu passei por uma cirurgia de câncer, né? Ótimo. Nossa, então não tem exemplo melhor, É isso. Exatamente. Renata, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Uma honra te receber aqui no Descomplicando. A honra é minha, saúde gente. da mulher. Obrigada. Puder fazer para ajudar mais mulheres a se conscientizarem, fazerem a prevenção e se cuidarem.
Perfeito. É um prazer. Ótimo. E Obrigado. espero que vocês tenham gostado do Descomplicando de hoje. Se vocês gostaram, deixem a curtida, se inscrevam no canal, deixa aqui no comentário se você ou alguém que vocês conhecem já passou por uma situação parecida. E até o próximo. Até o próximo, até mais. Tchau, tchau.